Vamos falar com o Vitor Pagani, supervisor do escritório do Diese em São Paulo. Olá, Vitor, bom dia. Bom dia, Marilu. Vamos falar aqui sobre a Bolsa no Brasil, Bolsa de Valores, né? Vivendo aí um dia de pânico, caindo mais de 12% nesta segunda-feira. Bom, vamos falar de todo esse cenário, né? Em relação à crise internacional, do petróleo, coronavírus. Explica pra gente, Vitor. Pois é, Marilu, semana começou tensa, né? Começou. Os mercados muito agitados, né? Impactados aí pela desaceleração da economia mundial provocada pelo novo coronavírus, né? Então, a decisão da Itália de isolar mais de 15 milhões de pessoas ali no norte da Itália surpreendeu, porque demonstrou que a epidemia está mais ampla, né? A extensão da epidemia é maior do que se imaginava. Somado a isso, teve a disputa ali de preços, né, entre a Arábia Saudita e a Rússia, que não chegaram a um acordo para segurar o preço do petróleo e decidiram. Então, a Arábia Saudita ampliou a produção, o que fez despencar o preço do barril do petróleo. Isso tudo provocou um cenário de muita incerteza, né, de aversão ao risco, e houve uma fuga de capitais, né, principalmente aqui da Bolsa Brasileira, que acho que foi a que mais caiu no dia, né? Então, o Brasil teve a maior queda na Bolsa de Valores e a maior desvalorização da moeda, né, a desvalorização do real. Então, quando a gente olha esses movimentos da Bolsa, a gente sabe que a Bolsa é sempre muito volátil, né? Está sujeita aí aos humores do mercado, sujeita à movimentação de investimento, capital especulativo, né? Então é muito difícil distinguir o que tem realmente base em fundamentos da economia e o que pode ser explicado mais por um efeito manada, né? Um movimento mais irracional. Então, a gente tem sempre que olhar isso com cuidado e acho que aguardar para ver como é que esse mercado vai reagir hoje e nos próximos dias, né? Mas acho que o que mais preocupa é que é uma crise de uma gravidade muito grande num momento em que a economia brasileira já vinha dando sinais de desaceleração, né? Então, nós já tivemos a divulgação do PIBinho, né? A economia em 2019 cresceu menos do que em 18 e 17, e quando a gente olhava os dados do PIB, a gente via que no último trimestre havia uma desaceleração, então houve queda dos investimentos no último trimestre. Então, é uma crise que vem num momento em que a economia já dava sinais de fraqueza, né? E com um governo que parece não ter condições de enfrentar uma crise desse tamanho, né? A gente não vê um governo com capacidade de coordenar ações políticas, né, para minimizar o impacto dessa crise na economia brasileira. Então, no momento em que o governo deveria estar pensando em ter uma relação mais harmônica com o Congresso Nacional, com os outros poderes, chamar a sociedade, né, os empresários, os sindicatos de trabalhadores para pensar em medidas para superar essa crise. A gente vê, o governo acirrando o conflito na sociedade, chamando ato contra o Congresso Nacional, contra a democracia. Então, e isso da parte do presidente, né? E quando a gente vê o ministro da Economia, o Paulo Guedes, com um discurso de querer dobrar a aposta nessas reformas que estão tendo efeito recessivo e não tem resultado, não tem ajudado a retomar a economia, né? Então é muito preocupante, né? Principalmente para os trabalhadores, que a gente sabe que em momentos de crise são sempre os primeiros a serem afetados, né? Então isso pode gerar uma queda no crescimento, talvez até uma recessão agora em 2020,
e com reflexo no mercado de trabalho. Então, manutenção do desemprego elevado, da precarização, da informalidade. Então, é mais um ano com baixo crescimento e o que cresce concentra renda e sem melhorar a vida dos trabalhadores. Exato. Bom, só as ações da Petrobras caíram 30%, né? E o Paulo Guedes estava falando que o cenário internacional, ele vê, né, o cenário internacional com absoluta serenidade, né? Enfim, essa é a resposta dele, né? Essa é a resposta dele. Então a gente vê que é um momento de preocupação e você falou da Petrobras, o valor caiu mais de 90 bilhões, né? A gente pegar só ontem, as empresas brasileiras listadas na Bovespa caíram 375 bilhões, né? Então é um derretimento aí do preço dos ativos, né? Que preocupa bastante, né? O dado desde o Carnaval, as pessoas brincam que o ano no Brasil só começa no Carnaval, né? Desde o Carnaval, pelo que foi apurado pelo Valor Econômico, as empresas perderam 864 bilhões em valor de mercado desde o Carnaval. E isso num momento que, por conta da queda da taxa de juros, o próprio governo induziu e os bancos, as corretoras de investimento induziram boa parte dos trabalhadores mesmo, de classe média, que tem alguma poupança e investiam isso para garantir um complemento na aposentadoria, né? Eles tinham esses investimentos em renda fixa. Houve uma indução para que eles migrassem para renda variável, para investimento em bolsa, né? Então a gente viu pequenos poupadores colocando seu dinheiro na bolsa, às vezes pela primeira vez. E agora a gente vê o resultado disso, né? Claro que precisa esperar para ver como que o mercado vai reagir nos próximos dias, mas é uma queda, né? Uma perda de ativos muito grande. Tá certo. A gente agradece aqui, Vitor, a sua participação. Um forte abraço para você. Até mais. Forte abraço, Marilu. Falamos aqui com o Vitor Pagani, supervisor do escritório do Diese em São Paulo.